Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que nós estamos aqui hoje reunidos nesta casa para falarmos de Jesus. Olha que coisa mais maravilhosa. Mas antes, vamos ler a mensagem e fazer a prece. E a mensagem, ela está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que se intitula O Cristo Consolador, que é o nome da nossa palestra de hoje. Nós vamos ler o primeiro item, que vai falar sobre o jugo. E diz assim: Vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, no versículo de 28, 29 e 30. Então vamos respirar, tranquilizar nossos corações e entrar em conexão com Jesus. E agradecer por esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Jesus, para falarmos um pouco da Sua mensagem. Te agradecemos imensamente e que possamos compreender profundamente a sua mensagem. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos ter uma breve conversa, e uma pena porque é uma breve conversa, porque falar de Jesus, falar das coisas de Jesus é algo muito, muito maravilhoso.
que nos traz um sentimento de muita serenidade. Mas então vamos falar. Quando Jesus, ele conversa, que ele esteve aqui na Terra e que conversa com a população, com as pessoas, ele usa a palavra figurada. Ele usa as parábolas, as metáforas, para poder trazer a mensagem para aquelas pessoas, principalmente porque eram, em sua maioria, pessoas simples e que precisavam entender de uma forma mais simples. É claro que nestas parábolas havia uma profundidade imensa, mas cada um ao seu tempo ia assimilando e compreendendo. E Jesus, como consolador, aquele que vem trazer para os nossos corações a mensagem de paz, a mensagem de amor. Então ele traz essas mensagens desta forma: tomai sobre vós meu jugo. Como assim? Mas o jugo não é algo imposto? Não é algo pesado? Mas ele diz: o meu jugo é leve. Então, quando nós compreendemos essas metáforas de Jesus, nós conseguimos acalmar nossos corações. O espírito Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, o livro de Divaldo Franco, né, escrito pelo espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 3, traz uma mensagem sobre a treva e a luz. E essa mensagem, né, ela vai estar pautada no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 26 a 29, e no capítulo 13, do versículo 24 ao 47. Esse capítulo ele é lindo, maravilhoso. Eu, assim, se pudesse, eu leria ele inteirinho aqui para vocês, mas eu sei que isso demora, né? Mas leiam, é muito lindo. E a gente se colocar naquele ambiente. Então vamos tentar nos reportar para aquele período em que Jesus esteve aqui, em que ele conversava com as pessoas, em que ele tinha os seus seguidores e aquela multidão faminta de mensagens que trouxesse paz para as suas aflições, cura para as suas dores. Porque aquelas pessoas que seguiam Jesus, elas não buscavam apenas a cura do corpo físico. Elas buscavam isso também. Mas muitos ali buscavam a paz de espírito. Buscavam o consolo para a alma. E Jesus ia explicando, contando suas parábolas e mostrando o caminho que se devia seguir. E a Amélia Rodrigues, ela vai trazer isso de uma forma muito bonita, muito linda, muito poética, né? Então, quando diz assim, a noite moral, quando Jesus esteve aqui, né? Então, vivia-se um período ali naquela região da Palestina, ali predominava uma noite moral, uma noite psíquica. Era o que predominava. Tristeza, medo. Por quê? Porque até Jesus vir, a mensagem que se tinha era olho por olho, dente por dente. Então Jesus ele chega nesse ambiente em que predomina essa sombra psíquica, essa escuridão psíquica, e Jesus chega como um sol, trazendo luz. Mas ele não chega como aquele sol que ofusca. Não, é uma luz que todos podem enxergar. É uma luz acolhedora. É uma luz que transforma, que transcende e que nos toca.
E ele traz essas palavras iluminadas que vai tocar nossos corações. Agora imagine naquela época em que as pessoas não ouviam falar dessa questão do amar ao próximo, em vez de apedrejá-lo, de perdoar. Eram palavras diferentes, eram notícias diferentes para essas pessoas. E Jesus chega com aquela mansidão, com aquele olhar calmo, trazendo essas notícias, estas boas novas. E assim, ele domina, ele nessa paisagem escura, onde predomina essa escuridão, Jesus chega como a luz. E como diz mesmo na Bíblia, eu sou a luz do mundo. Até então, vivíamos em trevas. E Jesus chega e nos ilumina. E nunca antes se ouvira algo ou alguém igual, que pudesse equiparar a Jesus. Nunca houve. Dele se irradiava o poderoso magnetismo que ele elevava e conquistava aqueles que o ouviam. Imaginemos nós naquele tempo ouvindo as palavras do Mestre. Que maravilha! Que maravilha! Então aquela treva, tão poderosa, aquela força psíquica do medo, ali viviam sob o poder de Roma, dos judeus, Então era tanta imposição, tanto medo, e de repente não havia mais necessidade de fazer sacrifícios. O templo de Deus estava em nós. Todos poderiam comungar para o mesmo Deus. Coisas que eles não compreendiam, mas que iam calando em seus corações. E que vai por séculos e séculos e séculos e atravessa 1000 anos, 2000 anos. E aqui estamos. E a mensagem de Jesus não mudou. É a mesma. Não mudou em nada. Então Jesus ia falando. Esse homem da Galileia, ele ia falando, ele ia trazendo essas palavras inesquecíveis. E numa destas passagens, ele dizia assim: e o povo, após ouvi-lo, deixava-se arrastar pelo fascínio da palavra que ele enunciava. E ele falava: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem seguem, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cavado à sua estatura? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu tão perfeitamente como eles. Ninguém se encontra abandonado pelo Pai. Quando Jesus, ele mostra essas situações, é para mostrar para aquela população que eles não estão abandonados. Que se ele olha para as aves, se ele olha para as plantações, como não olharia para o ser humano? Então, com essas palavras, Jesus vai trazendo acalanto para estes povos que não estavam habituados a ouvir desta forma, que estavam habituados a ver um Deus tão distante, um Deus de sacrifícios, um Deus temido, o Deus da guerra. Ah, mas Jesus, ele vem trazer o Deus da paz, o Deus do amor, o Deus que não nos abandona,
Por isso, Ele nos consola, não é mesmo? Ele nos consola com suas palavras. A sua presença trouxera uma indescritível onda de alegria e toda a Galileia, desconsiderada e ridicularizada pela opulenta Judéia e pela jactância dos sacerdotes, doutores, saduceus, fariseus, refinados na arte da ironia e da humilhação. Jesus chega ali e desmonta tudo isso, falando de amor, falando de perdão. E Jesus, ao falar do amor, ao falar do perdão, ele vai mostrando como é o reino dos céus. Ele vai mostrando para toda esta população, para todos esses povos, sobre o reino dos céus. E afirmava isso com uma simplicidade, com uma linguagem simples. O reino dos céus é semelhante a um homem que sai a semear. Como assim? O reino dos céus é semelhante a um homem que sai a semear e que experimentou a rudeza da terra, vencendo-a pelo trabalho, a canícula causticante, superando-a, e colocou as suas sementes no colo amigo do solo, cuidando através de irrigação e resguardando-a de pragas e mau tempo. Quando ressurgiu em débil plântula de esperança, até que se transformou em vida exuberante, a ornar-se de flores e frutos, oferecendo sombra e apoio. Assim sucede como todo aquele que espera a colheita de felicidade, sendo convidado a plantar antes e atender a sua seara. Então veja bem, quando ele conta para aquelas pessoas que são pastores, que são agricultores, são pessoas simples, comparando o reino do céu com o plantar, com arar o solo, com cuidar do solo, com semear, com irrigar. Este é o reino dos céus. E ele fala de uma simplicidade que essas pessoas começam a compreender. Mas é claro que aqui também fica muito claro que o reino dos céus não é assim de graça. Precisa regar, precisa plantar. O solo nem sempre é tão fértil, precisa arar. Precisa esperar a semente crescer, florescer e dar frutos. Quantos de nós só damos uma cavucadinha, jogamos a semente e já estamos desesperados porque o fruto ainda não chegou, mas nem floresceu, nem cresceu. E entra em desespero, no sofrimento, entra em desespero porque Jesus não me ouve, porque Deus não me ouve, porque tudo acontece comigo. Ouçam as palavras de Jesus. Elas estão aqui. Elas estão aqui. Ouçam. Jesus continua conversando conosco e falando do reino dos céus. Isso não mudou. Precisamos ter paciência e orar sempre, porque é a forma de encontrarmos Jesus. É a forma de estarmos perto de Jesus e de fazer a nossa sementeira florescer, orando sempre, agindo, porque Jesus, ele não só falou, ele foi exemplo, ele agia e dessa forma mostrava às pessoas como era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que maravilha! E que caminho é esse? É o caminho que ele nos mostra por meio das parábolas, por meio das metáforas, das mensagens, das histórias contadas. E quantas vezes nós não ouvimos
que o reino dos céus é comparado a um homem que lança sua barca nas águas calmas do mar, na experiência de pescar para o próprio sustento. Olha que coisa simples. O reino dos céus é isso. Mas quando se encontra preparado para tirar as redes, as águas se encrespam açoitadas pelos ventos rudes e se tornam ameaçadoras diante de nuvens carregadas e sombrias. Mas ele confia nos remos frágeis e nos braços fortes, insistindo sem temor até que a tempestade passa e tudo se acalma, facultando-lhe recolher o fruto da paciência e da perseverança. Ao retornar à praia com o barco carregado de peixes, comentando sobre a ameaça da tormenta, por mais que os outros desejem entendê-lo, somente ele sabe o que sofreu e lutou. Somente cada um de nós sabemos o que sofremos e o que lutamos. Somente cada um de nós sabemos o barco que remamos e a tormenta que enfrentamos. Mas, se neste mar, que é onde nós estamos, aqui encarnados no planeta Terra, se nós remarmos perseverantes, confiantes em Jesus, não naufragaremos. Chegaremos à praia cheios de frutos, de peixes, cheios de amor, cheios de vida. E só nós saberemos o que passamos, o que vivenciamos para chegarmos ali. Mas confiantes em Jesus, confiantes em Deus, na espiritualidade que nos acompanha. É nessa mensagem, quando Jesus compara o reino dos céus, é comparado a um homem que lança sua barca ao mar e que enfrenta a tempestade. É porque precisamos passar por este processo. Porque precisamos passar pelo processo, muitas vezes de dor, de sofrimento, de luta. Senão não estaríamos aqui. Estarmos aqui encarnados é uma bênção. Passarmos por todas essas lutas também é uma bênção. Mas só será uma bênção se nós soubermos passar. Se nós olharmos para estas parábolas de Jesus e ouvirmos a voz de Jesus em nossos corações e segurarmos com muita força o remo e darmos continuidade. É assim que Jesus traz a mensagem de consolo. É assim que ele traz as mensagens que, quando nós ouvimos verdadeiramente, conseguimos sentir paz. Vamos confiante diante de todas as batalhas. Nós vamos sentir confiança porque Jesus está ao nosso lado. Se nós acreditarmos, o tempo todo ele fala, quem tem ouvido, ouça. Ora, mas eu tenho ouvido, eu ouço. Mas será que estamos ouvindo? Verdadeiramente? É disso que Jesus fala. Quando ele traz essa mensagem, que ele usa essa linguagem, ele fala, quem tem ouvido, ouça. Quem tem olhos, veja. Então, nós precisamos abrir a nossa mente. E Joana de Ângeles, ela vai trazer no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia, ela vai trazer essas questões. Então, no capítulo que ela vai falar do jugo leve, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus humanizado é o grande médico das almas, que, as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora, ao tempo que oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos,
conhecendo a causalidade que desencadearia as aflições, que são consequências funestas das ações anteriores infelizes que as geraram. Propõe como recurso melhor para a total liberação de todo o seu contingente perturbador a conquista da luz interna. Ouvir, com esse ouvido que Jesus falou, é ouvir essa voz interna. Essa conquista da luz interna, superando toda a sombra que campeia nas consciências. Se trazemos o sofrimento, trazemos a sombra em nós. É preciso olhar para esta sombra. É preciso iluminar essa sombra. Jesus veio ao mundo e Ele é a luz do mundo. Ele veio iluminar as sombras da humanidade. Agora cabe a cada um de nós, olhando o Evangelho de Jesus, iluminar a nossa sombra para evoluirmos, para conseguirmos vencer as aflições. Senão, ficaremos aí perdidos com o nosso barquinho na tempestade e corremos o risco de naufragar e começar tudo de novo. Graças a Deus que tem a reencarnação. Então, quando Jesus traz o meu fardo é leve, Joana traz aqui mostrando o seguinte: o seu fardo se fazia leve porque estruturado em claridades diamantinas. Olha que maravilha! Jesus nos diz: o meu fardo é leve. E por que muitas vezes nós ficamos presos a essas aflições em vez de buscar Jesus, os ensinamentos de Jesus? Porque aí tudo se torna mais leve. E aqui diz ainda: seu pensamento irradiante que cindia toda a treva. Nele estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente de natureza moral, emocional e física. A maior dor do homem é a dor moral, a dor física. Os médicos, o analgésico, a morfina, ela vai aplacar a dor moral, a dor consciencial. Essa é difícil. E aí Jesus é quem vem para aplacar essa dor. É disso que Joana de Ângeles está falando. O ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas também o resultado de como aplica esses recursos, que o podem escravizar ou liberar. Olha que maravilha. Nós estamos aqui, nós podemos ser escravos desse psiquismo, dessa sombra, ou não. Só depende do que vamos escolher. Tudo são escolhas. São escolhas. Se sofremos hoje porque escolhemos em algum tempo, uma outra encarnação, alguma coisa, escolhemos fazer que nos trouxe uma consequência. Mas nós podemos escolher a felicidade. Aqui está dizendo isso. Jesus trouxe isso para nós. Tomai sobre vós meu jugo, porque ele é suave. O meu fardo é leve. Então Jesus não disse que nós tínhamos que sofrer, que estar aqui sofrendo o tempo todo. Não. É por isso que se tomarmos as palavras de Jesus e seguirmos os ensinamentos de Jesus, tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve. Então, se eu consigo amar a mim e ao próximo, fica mais leve. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quantas vezes nós somos capazes de perdoar o próximo e não perdoamos a nós mesmos? E quando conseguimos perdoar algo que vem nos remoendo, nos machucando, e quando conseguimos fazer isso verdadeiramente, não fica leve? Fica, né, gente? Fica muito leve. Isso é maravilhoso. Agora veja, os ensinamentos de Jesus trazem essa leveza. Mas às vezes nós escolhemos o pesado, nós escolhemos o sofrimento.
Vamos olhar para as mensagens de Jesus, refletir sobre as mensagens de Jesus, que é maravilhosa, porque Jesus, ele veio instruir e consolar, mediante o exemplo de dedicação. Jamais se acomodando, jamais. Ele veio abrindo sulcos novos no solo dos corações, para neles sementar as palavras, seguras e medicamentosas, para a preservação da saúde e da vida. Ele próprio a viveu, sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus. Não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que maravilha! Que Jesus possa abençoar todos nós, que possamos olhar para as mensagens de Jesus e tomar Jesus como caminho, porque assim tudo se torna mais leve. Ganhamos mais forças e mais perseverança para enfrentar a lida do dia a dia. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Então agora, vamos fechar os olhos, trazendo a imagem de Jesus, recebendo esta mensagem de Jesus, esse jugo leve, e que possamos sentir nossos corações mais leves pela tua mensagem, ó Jesus. Te agradecemos imensamente pela tua luz que nos envolve, que nos transforma, que nos acalma. Gratidão, Jesus. Gratidão à espiritualidade que neste momento faz a fluidificação das águas, colocando nela os elementos necessários para o refazimento do nosso corpo físico e para o refazimento do nosso perispírito. Te agradecemos a espiritualidade aqui presente por este envolvimento em luz. Te agradecemos, amado Mestre Jesus, que possa estar neste momento em cada lar, envolvendo a cada um, e que todos possam receber essa luz. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.